Fórum Mídias de hoje, 17 de junho de 2025. Temos aí o cartaz que só faltou a Folha botar lá na matéria que fez, que a Folha virou, como eu já falei aqui, house organ da família Bolsonaro. Cada hora é um. Agora estão fazendo dobradinha com a Veja, né? Que a Veja botou o Eduardo, depois botou a Michelle. E no sábado a Folha entrevistou o Flávio Bolsonaro, aquele da mansão, o Flávio das rachadinhas do chocolate, o Flávio que desmaiou aqui no debate da candidatura à Prefeitura do Rio, e ele fez simplesmente uma ameaça ao estilo miliciano na entrevista à Folha de São Paulo, um negócio que é de cair o centro. Eu ia falar outra coisa, não posso falar aqui. Mas é impressionante. Vamos ver o que ele simplesmente defendeu nessa entrevista aqui. Ó. O Flávio diz que o candidato do Bolsonaro, que é esse daqui, que tem o procurado, presidente para anistiar Bolsonaro. Eles não querem um presidente que vá cuidar do Brasil, nada disso. Eles querem... O compromisso deles é que o cara tem que falar que vai anistiar o Bolsonaro no peito e na raça. É isso que ele diz na entrevista. É isso que eles querem para o Brasil. Um presidente que anistie o Bolsonaro, o criminoso tentando um golpe de Estado. Flávio diz que o candidato de Bolsonaro terá de garantir que o STF não derrube indulto mesmo à força. Ou seja, é ameaça de miliciano. É ameaça de miliciano. O miliciano é que fala isso. Veja bem, se o STF derrubar o indulto, tem que peitar. O presidente tem que peitar. Como é que ele vai peitar se o Supremo é exatamente o guardião da Constituição, a última palavra? Como ele vai fazer isso? Mesmo à força, ou seja, um golpe. Vão prender, derrubar, fechar o judiciário. Eles propõem isso para livrar a cara do pai dele, rapaz. Depois eles querem, aí mesmo ele entrega o que é o raciocínio da família. O que é o raciocínio da família? Senador diz que o cenário já seria de ditadura do judiciário. Veja bem, ditadura do judiciário. E defende a anistia como saída honrosa a todo, inclusive para Moraes. Que Moraes, rapaz? Que Moraes, ô Flávio? O seu pai está sendo julgado e vai ser condenado pelo tribunal, pelo plenário, pela primeira turma do Supremo, não é pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é só o relator do caso. Foi o procurador-geral da República que pediu a condenação do seu pai. Os juízes, os ministros do Supremo vão votar. Se ele for condenado, não é o Moraes é um. O Moraes pode votar a favor da condenação e os outros todos votarem contra, o seu pai fica solto. Tem nada com o Moraes. Isso aí vocês falam isso daí para alimentar o gado. São mentirosos. Eles só abrem a boca para mentir. Só sabem mentir. O indulto a Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele. Dele é o Jair Bolsonaro, o réu. O réu. Aí ele diz, o Flávio, com um jeitão, né, de advogado dele. Muito além disso. Por isso que eu estou falando que a anistia é o remédio. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice de condenar Bolsonaro. Olha como é que é o raciocínio miliciano. Eu estou falando que a anistia é o remédio. É que nem o miliciano fala. Eu não estou dizendo que vão roubar a sua loja. Mas, se o senhor contribuir para a caixinha aqui da rua, que nós estamos fazendo aqui um grande esquema de segurança, aí o senhor não vai ser roubado.
Mas, caso contrário, a gente não pode garantir. Não é? É o que ele está dizendo. Isso é que eu estou falando. O negócio é anistiar. Vamos supor que acontece essa maluquice de condenar o Bolsonaro. Isso é o Flávio falando. Ele está inelegível. Vai ter que apoiar alguém. Não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que ele seja cumprido. Ou seja, no peito e na raça. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, de que, na hipótese de o presidente dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com habeas corpus no Supremo. Vão declarar que é inconstitucional esse indulto. E porque não pode indultar quem tenta um golpe de Estado. Está na Constituição, Flávio Bolsonaro. Vai ler, vai estudar. Você não diz que é advogado? Advogado? Então, vai ter que ser alguém na presidência que tenha o cumprimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Não é a ameaça, Eva, do miliciano? Eu não sei de que forma. Não tem forma. Se o Supremo diz é inconstitucional, não pode, não tem forma. A não ser... Não, total. Não, você fez a interpretação perfeita, Melo. Perfeita a comparação. É ameaça de miliciano, é de bem isso. Ele miliciano. está ali. É o esquema deles. É o esquema deles, de miliciano. Exato. Mas como? Aí ele diz, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade de uso de força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, no tom de ameaça. Estou fazendo uma análise de cenário. É algo que real que pode acontecer. Não é o miliciano falando? Eu não estou ameaçando o senhor. Imagina, meu amigo, imagina. Eu ameaçado o senhor, eu só estou avisando. É que a bandidagem hoje está pesada. Se o senhor não tomar uma providência, a sua loja pode ser assaltada, pode estuprar a sua esposa. Eu não estou dizendo que isso possa, mas pode. Esse mundo tem muita gente malvada. É o miliciano falando, rapaz. É o miliciano dando entrevista ali, ameaçando o país, que um presidente tem que assumir, e se o STF fala não pode o indulto, o cara tem que peitar, dar um golpe de Estado para livrar o Bolsonaro. Não era o que o Bolsonaro queria fazer, dar um golpe de Estado para ficar no poder? É isso que eles querem fazer, dar um golpe de Estado para manter o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro da cadeia. É impressionante. Mas qual seria a alternativa? Aí ele fala, aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como o Alexandre de Moraes voltar à normalidade. Não achar que é dono do Brasil, que tem a própria Constituição. Para com isso, Flávio Bolsonaro. Você não está falando para os seus meia dúzia de gato pingado, não. A gente não é ignorante, não é o Alexandre de Moraes, não. Não é o Alexandre de Moraes. Seu pai está sendo julgado pelo Supremo. Pelo Supremo. Um candidato que esteja disposto a brigar por isso, ele acho que sim, porque não tem outro caminho. Se continuar nessa toada, o Brasil não vai estar em uma democracia, porque é uma interferência direta de um poder no outro. Que interferência direta? A competência exclusiva para dar um indulto é do presidente, diz ele. Esse precedente só mudou porque era o... Será que a competência exclusiva para dar um indulto é do presidente? Vamos ver aqui. Presidência da República, Secretaria-Geral, decreto número 11.302, de 22 de dezembro de 2022. O presidente da República, no exercício da competência que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, decreta o indulto natalino concedido nos termos do dispositivo neste decreto
não abrange os crimes considerados hediondos. Golpe de Estado é um crime hediondo, um crime contra o Estado democrático de direito. Quem é que assinou esse decreto aqui? Olha aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro, seu papai. Você é tão analfabeto que nem o próprio decreto do seu pai você lê, Flávio Bolsonaro. Existe limite ao poder do presidente da República, inclusive ele está lá, ó, delimitado pelo seu próprio pai quando era presidente. Não pode dar indulto para qualquer coisa, não. Não é pelo desejo do presidente da República. O desejo do presidente da República não está acima da Constituição. Acima de todos os cidadãos está a Constituição da República. E na Constituição, a cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito. É cláusula pétrea. Quando, no caso do Daniel Silveira, que o Flávio Bolsonaro cita, 2 ministros do Supremo que votaram contra o indulto que o pai dele deu ao Daniel Silveira, foi em relação a isso. Olha aqui, ó. Um é o Luiz Fux. Eu faço aqui uma análise também sobre o ângulo político, porque eu entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Disse o Luiz Fux. O mesmo caminho foi seguido pelo ministro Dias Toffoli. Entendo destarte que os crimes contra o Estado Democrático de Direito são naturalmente insuscetíveis de graça constitucional, por razão teleológica que resvala nos próprios pilares do Estado Democrático de Direito. Portanto, a sua ameaça... Oi. Não, e olha só que interessante, esses 2 votos aí que você destaca contra o indulto ao Daniel Silveira e essas falas são justamente dos 2 ministros que ultimamente mais têm votado de maneira aliada ao bolsonarismo, os que, né, trazem as expectativas dos bolsonaristas, né? Fux e Dias Toffoli, principalmente o Luiz Fux, né? Até aquele que representa uma esperança para os bolsonaristas no julgamento do Bolsonaro, né? Porque as esperanças que eles estão depositando é no Fux, porque o Cássio Nunes Marques e o Mendonça não fazem parte da primeira turma que vai julgar o Bolsonaro, mas o Fux vai, né? E justamente no ministro que os bolsonaristas enxergam uma esperança, né? É justamente este ministro que faz uma fala muito contundente e explicativa e didática, né, sobre o porquê que não se dá indulto a quem comete crime contra o Estado Democrático de Direito, né, Mello? Tem essa curiosidade ainda nesses votos que você traz, né? Mas é incrível como é que a Folha fica abrindo espaço para essas pessoas e fazer ameaças ao Estado Democrático de Direito, como o Flávio Bolsonaro, como o Bolsonaro mesmo, né? A pessoa vai ali e fala, como um miliciano, o próximo presidente da República que nós vamos apoiar é um que vai indultar o meu pai e depois vai peitar o Supremo se o Supremo não aceitar o indulto. Exato. Ou seja, vai pregar um golpe no próximo governo também. É na cara dura. Enquanto esses caras não forem encarcerados, todos eles juntinhos, que nem fazem os irmãos Metralha, a família Bolsonaro, todos eles encarcerados, enquanto eles não forem julgados e condenados e encarcerados, eles vão continuar, enquanto a mídia quiser fustigar o governo Lula e ficar dando jornalismo declaratório, eles podendo falar o que quiserem, porque ele não pode falar contra a Constituição, é tão burro que diz que não pode, que é uma coisa do presidente, mas o próprio pai dele, como presidente, limitou o poder do indulto. Está lá, assinado pelo pai dele. Valer, Flávio Bolsonaro, valer. Agora vou só mudar de assunto aqui, que
Achei tão engraçado que eu criei um quadro que eu vou começar a botar aqui no Fórum Mídias, sempre que for, que é isso aqui, ó. O torcicolo da girafa. São aqueles malabarismos que a mídia tem que fazer para poder transformar a matéria. Tem que inverter tanto que dá um torcicolo na girafa. Olha só esse daqui da Folha, olha só. Menos brasileiros consideram que a economia do país piorou, segundo Datafolha. Olha que título, Ivan. Menos brasileiros consideram que a economia do país piorou, segundo Datafolha. Esse daí ganhou o prêmio Torcicolo de Girafa do dia aqui no Fórum Mídias. E era isso que a gente tinha por hoje. Muito bom, Melo. Não, adorei o nome do quadro, Torcicolo de Girafa, excelente. E eu também tinha reparado nesse título da Folha de São Paulo, que é bizarro mesmo, bizarro, né? Como fazem um verdadeiro contorcionismo, né? Por isso o nome muito bom, Torcicolo de Girafa, mas é um verdadeiro contorcionismo para não dar a boa notícia, né? Você imagina como deve ser essa reunião de redação, né? Imagina só o repórter dizendo, olha aqui, chefe, a gente fez a pesquisa da Datafolha e está mostrando que mais brasileiros estão acreditando nos rumos da economia, né, no Brasil e tudo mais. E aí o chefe dá essa ordem, né? Não, menos pessoas. É impressionante, muito bom essa observação. Ó, deixa eu só mostrar o título. Esse aqui é o título que a gente deu na Fórum, Melo. Essa é a notícia, né? Brasileiros estão mais otimistas com a economia do governo Lula. Né? O que a gente fez? A gente pegou os mesmos dados do Datafolha. Exatamente. Ó. Menos brasileiros consideram que a economia do país piorou. Exatamente. Aí a gente utilizou os mesmos dados do mesmo Datafolha, né? Assim não fica muito mais claro qual foi o movimento observado no Datafolha. Brasileiros estão mais otimistas com a economia no governo Lula. E não menos brasileiros consideram que a economia no país piorou. Tá aí, Belo. Bom exemplo para iniciar esse quadro de nome excelente, que é o Torcicolo de Girafa da mídia tradicional. Muito bom. Muito bom, Melo. Obrigada. Mesmo gripado, essencial, Fórum Mídias. Até amanhã. É bom que a gripe não pega em vocês aqui, né? Nem no nosso pessoal que está assistindo aí. Eu já tomei minha vacina. Valeu, Melo. Pois é, eu estou esperando ficar bom para poder tomar a minha. Até amanhã, então. Bom, melhoras. Até amanhã. Melhoras, Melo. Melhoras. Até amanhã. Tchau, tchau.